você ali. Vamos ali rapidinho? Hoje é um programa que a gente homenageia as piores frases que você já ouviu na sua vida. Se você já ouviu isso, é porque esse dia de hoje vai fazer sentido a gente conversar. Nós estamos começando, eu sou Alexandre Minghini, nós estamos começando mais uma edição do nosso podcast Café Fresco, que é o Fanho de novo. Vai ser uma temporada do Fanho, né? Essa sinusite que não me abandona, não me deixa. Ela acha que eu preciso sociabilizar, mas não vamos falar de mim, vamos falar do dia do profissional que trabalha em recursos humanos. Olha que casa cheia! Abre a câmera lá de cima, pá! Mostra todo mundo. Nós temos casa cheia hoje para falar sobre recursos humanos. Dia 3 de junho foi comemorado o dia do profissional de recursos humanos, dia do RH. Mais conhecido. Olha lá, ó que casa cheia. Eu vou ficar de frente porque se eu fico de costa, mostra o meu lado franciscano. Então vamos dizer assim, ó, a gente comemorou no dia 3 de junho o dia do profissional de recursos humanos e a gente homenageia eles durante essa semana. Está indo ao ar, eu não sei se agora ainda é junho, mas está indo ao ar esse podcast para fazer essa homenagem. E sem mais delongas, eu vou pedir para esta câmera acompanhar o meu braço, ou seja, ir daqui para lá, e a gente poder apresentar todas as nossas personagens. Que coincidência, tem mulher aqui hoje, dos nossos personagens do podcast em homenagem ao Dia do RH. A gente tinha que começar a pensar, Gili, nós vinheta entrar depois dessa fala. Olha que legal que ficou. E de repente, acho que ia entrar a musiquinha. Mas como não é assim ainda, Carol, dá as boas-vindas às apresentações. Tudo bem? Tudo bem, Alexandre? Vem falar bem pertinho aqui. Vou falar perto. Tudo bem, eu sou a Carol. Então, eu trabalho lá na Neocard como assistente de recursos humanos. Legal. Vamos para lá. Quem vem de lá? Olá, eu sou a Suelen, sou coordenadora de RH do laboratório Biovel. Boa. Olá, eu sou a Cristiane. Eu trabalho como MEI hoje atualmente, mas venho de uma delonga aí de 9 anos na área. Caramba, eu não vou conseguir decorar o nome de todo mundo porque eu sou péssimo, mas vamos continuar. Olá, meu nome é Luana. Oi, Luana. Sou assistente de departamento pessoal no escritório do Vanim. Prazer em conhecer vocês. Olá, meu nome é Evelyn. Atualmente trabalho na Forte Imobiliária. Sou assistente de RH há uns 4, 5 meses ali. Caramba. Olá, eu sou a Ana, sou coordenadora de RH da empresa Nitromil, uma empresa do ramo de inoculante biológico, empresa de o quê? Inoculante biológico. Caraca, Isso. Que legal. Nós temos um fertilizante que ele auxilia ali no crescimento da soja, do trigo, do feijão, e a nossa empresa aí já está no mercado de trabalho há 13 anos, se não me engano, 13 ou 15 anos, uma coisa assim. Isso aí. Quase ninguém precisa disso na nossa região, né? Exatamente. Fazer a soja crescer mais rápido. Que beleza, que maravilha. Uma mesa recheada de histórias para contar. Hoje, gente, é muito frio isso, né? Eu sou não sei quem, estou limpa há 3 meses. Não, essa apresentação foi muito limpa, né? Foi muito clean. Foi muito limpa, já tinha mesmo adjetivo. Não, foi muito simples. A gente precisa fazer uma coisa mais calorosa, como vocês fazem nas entrevistas de trabalho. Como é que é para vocês serem um profissional de RH? Como é que é essa história aí na vida de vocês? Quem pode começar? Eu penso que... Opa, já mandou lá. Boa, gostei. Eu ia dar uma dormidinha aqui. Não, com RH não se dorme, não. Boa! Eu tenho um monte de histórias para me prejudicar hoje perante essas pessoas aqui, mas vocês vão gostar. Vai lá. Eu acredito que o RH, assim, para mim, é um desafio diário, né? Não tem um dia que seja igual ao outro, né? Eu tenho 14 anos na área, mas, assim, todo dia tem coisa nova, legislação nova, gente. A ser gerenciados. Conflitos, exatamente. São pessoas. Então, cada ser humano é único, tem suas particularidades. E o RH tem que ter esse jogo de cintura, de cuidar deles, trazendo a legislação, né? Cuidando da legislação, trazendo para o lado da empresa também, né? Não, legal. Vem cá. Vocês disseram o que vocês fazem e agora temos um overview bem legal do RH em si. Mas antes de começar esse papo, eu quero apresentar para as pessoas que RH também é gente. Também come o que a gente come. Vocês comem pizza? Sim. Vocês comem pizza. Você tem mãe de família? Alguém é mãe de família? Sim. Olha lá, eu também é mãe de família. Então, o RH também sobrevive. Então, quem são vocês na fila do pão? Como é que é o RH e vocês? Quem são vocês? O que vocês fazem? Como é que vocês entraram nessa? Entendeu? Vamos mostrar para as pessoas de casa, primeiro, o lado humano desse serzinho chamado recursos humanos. Eu, por exemplo, caí no RH por escolha. Eu trabalhei 4 anos nos Irmãos Mufato, financeiro, e chegou um momento que eu visualizei o RH com muita empatia, se colocando no lugar do outro,
muito próximo de todos os setores. E eu falei, opa, eu quero isso para mim. Olha que legal. Aí fui pedir para minha gerente na época, dona Gisele, oportunidade no RH dessa empresa que eu estava. Não tive a oportunidade. Foi quando o meu professor da faculdade, pelas notas, me selecionou e fui para o escritório de contabilidade, que ele era o coordenador na época. Que legal. E assim desenvolvi. E eu achava que bem na faculdade não era uma coisa boa. Claro que é uma coisa boa. Pelas notas ela foi selecionada. Quando Presta você atenção é nessa um dica. bom aluno, com certeza você é o destaque. Boa, gostei. Legal isso. E o que mais? Da onde veio o seu espírito? Faculdade? Só um pouquinho. Faculdade do que você falou que você fazia? Eu fiz administração de Administração. empresas e recursos humanos e também fiz uma pós em trabalhista e previdenciária. Quais são os cursos? Desculpa, você é formada em quê? Como é que você entrou nessa? Eu sou formada em gestão de RH, estou fazendo MBA em RH. Aham. E caí também por escolha. Caí não, né? Sim, Escolhi essa né? profissão. Subi. Não sei fazer outra coisa, né? Foi uma paixão que eu descobri num curso profissionalizante que eu gostava de explicar para o vizinho, para o tio, né? Férias, rescisão. Ai, porque aquela empresa não sei o quê. Não, mas é que tem uma lei que a empresa tem que seguir. Então, eu me identifiquei nessa parte do explicar para a pessoa o que está recebendo, o que está deixando de receber. Então, eu me identifiquei nessa parte. Legal. E eu queria fazer contabilidade, mas o financeiro não deixou na época, em 2006. Então, surgiu a primeira turma aqui em Cascavel, de RH, e eu me joguei de cabeça. Você é de me apaixonei. 2006? Tamo junto, 2006. Eu me formei em 2006, minha segunda faculdade. É nóis. E lá, como é que foi, gente? Como é que caiu o mundo RH pra vocês? Olha, no começo eu fiz 2 anos de pedagogia. Aham. Daí eu comecei a cuidar de criança aí. Eu falei, esse negócio Ops. não é pra mim, não. Eu já não tinha muita paciência com as crianças. Eu falei, não. Daí falaram assim, nossa, Você é gosta... mãe? Você é mãe? Não, não sou. Carol. Ainda. Eu conto ou você conta? Não, beleza. E daí falaram assim pra mim, não, você gosta de conversar, você gosta de ouvir, você é uma boa ouvinte, então por que você não faz RH? É uma coisa que vai dar certo. Daí comecei a fazer RH, fiz uma pós em gestão empresarial, estou fazendo mais uma especialização em gestão de lideranças. Cara, é uma área que eu gosto muito, tem uma paixão muito grande, você se estressa bastante no RH. Eu falo que hoje, pra mim, tá sendo como se eu estivesse indo na sala do RH. Tô super nervosa. O RH tá te chamando lá. Nossa, cara, Ai, a meu pessoa Deus. já vai morrendo do coração porque vai com medo de ganhar conta. Não estou aqui pra ganhar conta, né? Mas Não, o medo é o não, mesmo. não. É a mesma coisa, gente. E às vezes nem é um bicho trabalho de em 7 RH, cabeças, Eu né? sou formado em psicologia, formado em RH e tenho especialização em cardiologia. Não vou infartar aqui, bom, né? Pra não Pronto. infartar aqui. Que Então, eu isso? tô na área já de RH há 8 anos. Cresci bastante na área de RH. Eu entrei como auxiliar, depois fui para analista e hoje como coordenadora. Então, Que como legal. coordenadora, eu estou há 1 ano. Tudo para mim é novo. Eu falo que a Nitromil ela é maravilhosa, uma empresa que ela é como se ela é um laboratório. Então, você aprende muito lá dentro. Então, você aprende e as pessoas aprendem com você. E eu gosto muito do RH porque ele é humano, né? O RH, ele trabalha com as pessoas, ele escuta, ele ajuda, ele auxilia, ele... E o que mais importante do RH é você poder ouvir as pessoas. Então, todo dia é uma história diferente. Sim. Eu falo que a minha sala é um confessionário. Que todo dia é uma história nova. Todo dia é uma situação diferente. O Ana me ajuda com isso, o Ana me ajuda com aquilo. E a Ana tá lá, ajudando, auxiliando. E um destaque muito bacana no RH também é essa questão da inteligência emocional, Exatamente, né? Porque a gente lida com todo tipo de pessoas, com todo tipo de problemas no dia a Exato. dia, e a gente tem que ter essa inteligência emocional para saber lidar com os conflitos, com os problemas de terceiros, né? Exatamente. E não levar isso para casa, gente. E eu falo que o Não RH, levar você se pra estressa gente. um pouquinho? Cara, você se estressa um pouquinho no RH, mas Sim. você tem que ter muita paciência, porque as pessoas vão te tirar do sério. Mas se você não for mais inteligente que elas na questão de paciência, ela vai montar e vocês não vão conseguir. Exato. Então, eu falo que o RH, pra mim, é minha paixão. Eu acho que eu não me vejo em outra profissão de jeito nenhum. RH é tudo. E vamos lá, vou pegar esse gancho aí que vocês estão falando a respeito de uma ou outra. Tem que ter paciência, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Isso é técnica? Isso é algo que se ensina? Ou nada mais é do que seguir o Dalai Lama no Instagram, sei lá, o professor de yoga? Como é que é esse ter paciência? Na minha opinião, é a inteligência emocional. De você estar ouvindo a pessoa fazer várias reclamações, de repente, da empresa, de um colega de trabalho, de problemas que aconteceu em casa, que está interferindo no trabalho.
Então, você tem que ter inteligência emocional para conseguir passar isso para o colaborador, né? Para fazer essa gestão dos conflitos, tanto dos problemas que ele traz de fora, quanto os internos. E essa gestão também do colaborador com a empresa, né? Então, a inteligência emocional não é uma coisa, assim, nato, né? A gente estuda, lê muito sobre isso, mas a gente precisa trazer isso a todo momento, na prática. Tirar do papel, né? Tirar do Exatamente. papel. E é realmente assim, você pode estar com problemas em casa, com filho doente. A partir do momento que entra aquele funcionário ali para abrir o coração dele para ti, você tem que esquecer Os seus os problemas. seus Exatamente. e tentar olhar fora da caixa o problema que ele está te trazendo, para você tentar trazer muitas vezes você traz uma solução para tirar um funcionário de uma depressão. Exato. Né? Então, assim, a gente tem que estar centrado para orientar, assim, com os pés no chão, né? Então, é uma responsabilidade muito grande e qualquer coisa que o RH fale, nossa, foi o RH que falou. Exato. Então, é inteligência emocional. Não pode ser dom, pode ser, mas é técnica, é aprendizado, é o dia a dia, A empatia é de se empatia. colocar no lugar do outro, Exato. né? É o dia a dia. Lógico que há 10 anos atrás eu não conseguia aconselhar um colaborador como eu aconselho hoje, né? Então, é o hábito, é a Os credibilidade processos, que né? a gente passa, né? As experiências. As experiências. Vai criando um Exatamente. feeling, né? De acordo com a demanda do dia a dia. E você vai percebendo que algumas técnicas até que funcionam, outras nem tanto. Você tem que também ter essa questão de olho no olho, criar essa conexão com o colaborador, né? Exato. E ele gera uma conexão mesmo, né? Entre colaborador vínculo, e RH. né? Exato. Então, é o dia a dia para a gente Legal. ter essa vivência, né? Como é que é essa balança? Porque algumas pessoas, quando a gente fala de RH, vem direto na cabeça o ser contratado, ser demitido, assinar um documento, ter um As papel. pessoas acham muito que é só isso. O RH é só contrata e demite. Mas não é assim que funciona. Na Boa. prática, nós A sabemos pergunta é como é que não funciona. Manda lá. Como é que é A essa gente sabe balança? que o RH, ele é, tipo, meio que a cabeça da empresa. Eu digo que é a cabeça ali. Ou o coração da também. empresa. Mas o coração da empresa também. Por quê? O RH vai selecionar, ele vai olhar o currículo, ele vai fazer a entrevista, ele vai contratar, ele vai fazer a integração do funcionário dentro da empresa. Vai Eu treinar, digo que a desenvolver. integração é o ponto principal dentro da empresa. Você tem que acolher bem aquele funcionário, porque a maioria do tempo dele, ele vai passar dentro da empresa. Ele é um visitante na casa dele, ele vai para casa dele para dormir. Então, ele tem que ser muito bem acolhido dentro da empresa. E olha lá. Bem acolhido. Olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Passar todo um treinamento para ele. Você conta comigo. Eu sempre falo pro pessoal lá, olha, o que estiver acontecendo, podem contar comigo. O que tiver ao meu alcance, eu vou poder ajudar. Se eu não souber, eu vou atrás, mas eu nunca vou deixar vocês sem resposta. Exato. Então, o RH é isso. Eu falo que o RH também é uma mãe, né? Porque lá nós temos, hoje, 45 funcionários. Não é uma empresa tão grande, mas ela está crescendo muito. Então, tanto que a gente tem vagas abertas e tudo mais. E eu falo que ali, todo funcionário que vai entrando é um filho. Eu falo, cada funcionário desse é um filho para mim. Às vezes, eu vou para casa, igual você falou, igual a Cris falou, às vezes tenho que deixar o meu problema em casa. Mas aí, às vezes, eu vou para casa, tô com o meu problema e ainda tô lembrando do problema do colaborador para ver se eu vou saber. De como poder Como que eu vou ajudá-lo. ajudar aquela pessoa, sabe? E eu sou assim, sou muito humana, eu gosto de ajudar. E eu fico matutando, putz, eu não consegui ajudar aquela pessoa. E agora, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou correr? Então, eles E a trazem gente se muito. martiriza quando não Exatamente. consegue, né? Exato. Então, as pessoas perguntam, qual é o papel do RH dentro da empresa? O RH é o coração. Ele não é só, eu vou mandar embora, não é só fazer a folha de pagamento. Isso aí é o básico, isso aí é o que a RH já faz. Mas o RH não é só isso, ele vai além disso. Ele é um Gerencia leque, o bem né? mais precioso Exatamente. de uma organização, que é o Isso capital mesmo. humano, sem sombra Agora, de pensa dúvida. se a empresa não tem um RH bom. O que vai fazer? Quem que vai contratar? Quem que vai fazer a entrevista? Quem que vai mexer com o clima organizacional dessa empresa? Quem que vai mexer com as estratégias? Quem vai reter os talentos Exatamente. que Quem tem vai dentro reter dessa os empresa. talentos? E as brigas, os conflitos? Quem que vai cuidar disso? Gerir tudo isso. Exatamente. E ela falou que estava nervosa antes de começar o programa. Só dar o combustível que o negócio funciona. E essa é a parte boa desse podcast.
Ô, gente, eu acho legal isso, esse botar para fora algumas coisas, porque tem muita gente que realmente tem dúvida. Esse lance da balança entre departamento pessoal, de contratação, número, papel, vai no exame de saúde, volta não sei aonde, e o estabilizar o profissional na empresa, né? Que é atrair, contratar, preparar dentro, reter e manter a sanidade mental dele sempre de forma saudável, né? Esse equilíbrio é muito importante. Como é que funciona na visão de vocês? Que, Carol, até você pode começar falando do exemplo lá da Elcad. Como é que funciona a divisão dessa estratégia? Uma pessoa, o RH tem um time, vocês tem uma pessoa que faz tudo. Como é que é essa divisão? Para atrair, reter psicólogo, para contratar administrativo. Me fale um pouco dessa divisão do currículo das pessoas que formam esse grupo do RH. Aí, Carol. Então, assim, lá na Neocard nós temos uma equipe, né, que uma pessoa contrata, a outra analisa currículos, e a minha parte, geralmente, é para ficar com a documentação. Então, eu recebo toda essa documentação, eu analiso, e o último contato que o colaborador tem é comigo. Então, eu vou lá, ainda mais quando ele é home office. Home office, então, você tem que ter um certo cuidado para manter ele... Né, que ele faz parte da equipe. Por exemplo, no Neocard, nós somos mais de 75 colaboradores, fora outras empresas que nós temos no grupo. Então, temos uma empresa de tecnologia, que também são todos home office, e a outra empresa, né, que é financeiro, que também faz parte do nosso grupo. Então, nós temos que manter todos, né, no mesmo grupo, todos que fazem parte. Então, eu sempre falo do contrato, explico, e sempre dou aquela frase: se você precisar de alguma coisa, pode contar comigo, pode me chamar. Se eu não souber da resposta, eu vou te ajudar, eu vou atrás. Então, assim, comigo, para eles se sentirem bem acolhidos, sabe? E lá, como é que fala? Eu saio de quadro, eu entro de quadro. Hoje está dinâmico. O Dili põe a mão na cabeça e sofre. Relaxa, cara, a gente faz parecer tudo natural. Como é que é o time de vocês lá? Conta para mim. Nós somos uma empresa que temos pessoal CLT, 13 pessoas, e os PJs, que são os corretores, né? Então, faz pouco tempo que eu estou ali na empresa e é diferente um pouquinho a rotina do RH. Então, eu cuido da parte de contratação, entrevistas, feedbacks, acompanhamento dos colaboradores, o desenvolvimento... trago projetos de endomarketing para a empresa, né? E ter esse relacionamento de colaborador-empresa. Então, é bem dinâmico. Mas um ponto que eu acho que é bem legal tocar é com relação... até alguns profissionais têm dificuldade de entender a diferença de RH e DP. Boa. Né? Sim, Então, o DP ele é mais voltado, as meninas até podem contribuir também, né? Mas o DP é burocracia, folha de pagamento, férias, cartão ponto. É a parte mais burocrática, Papel. o cálculo em si. É a parte chata, né? É a parte chata. Um monte de planilha, mete número para cá e para lá. Papel, São as né? obrigações Papel e da contas. empresa, né? Cuida ali da Já nossa deu na minha legislação. canela, tá vendo? Ó? As obrigações da empresa. E eu, parte chata, as obrigações da empresa. Não, beleza. Essencial. Tô dentro. Essencial. E, né, temos também o recursos humanos, que é a parte, o coração da empresa, realmente, né? É o profissional que vai olhar para o colaborador, né? As necessidades do colaborador, que é tudo que as meninas falaram anteriormente, que é manter, é reter o colaborador, é cuidar dos nossos talentos. E... Cuidar dos talentos é também complicadinho, né? Eu mandei a parte chata lá dos números, mas cuidar dos talentos também é complicadinho, né? Sim, porque é hoje desafiador. O menino entra na tua sala e fala: se me der uma cadeira gamer, eu continuo na empresa. Não tem uns negócios assim? Algumas exigências. Vou puxar o assim, ganchinho aqui, dei aquele parênteses no meio da pergunta, vamos puxar o ganchinho. Quais foram as coisas mais difíceis que vocês pegaram na mão para resolver no quesito retenção? Estou perguntando agora, porque como eu estou sem meu papel e minha caneta, eu esqueço de perguntar depois. Para reter um talento, quais foram as coisas mais malucas, assim, ou mais difíceis que caíram na mão de vocês? Já te pediram cadeira gamer, por exemplo? Já te pediram cadeira gamer? Já, né? Eu sei que já. Você acha que é brincadeira nossa? Não, mas é verdade. Trabalhei numa empresa que a gente também tinha o home office. Cara, o pessoal pedia cada coisa, mas o que aconteceu comigo já foi a pessoa pedir um MacBook para trabalhar em casa. Eu falei, cara, nem eu não tenho um aqui para mim. Poxa, a empresa, infelizmente, não tem condições de te dar. Por que eu vou entregar um para você? Então, não tem. Isso, para mim, acho que foi o que mais
Eu acho que é o mais corriqueiro são produtos Apple, né? A solicitação de Exatamente. produtos Apple. Ah, Vira e porque mexe eu vou sempre trabalhar aparece um melhor design. com o MacBook. Eu falei, não, é a mesma coisa que... Eu sei que o computador é muito melhor, Claro. claro. Mas eu acho que vai da qualidade do profissional, do que ele vai fazer ou não. Não é o computador que vai falar, ó, você vai fazer esse serviço e nisso você vai se sair bem, porque eu vou te ajudar. O computador não vai fazer isso. É Sem você falar que vai que fazer. hoje tem tantas tecnologias que é Exatamente. acessível até em qualquer tipo de Até celular, celular. né, Exato. gente? Até no Então, E pra mim isso foi o pior até hoje. Eu achei o cúmulo. Já pegou algumas doideiras assim lá, não? Acho que pedir as férias na entrevista, né? Ah! Quando que a Cara, empresa sai de pedir férias as férias na coletivas. entrevista é ótimo. nossa, essa é hilário. Nunca aconteceu comigo. Fazer uma entrevista uma vez. Não sou dessa parte de recursos humanos, foi uma demanda que a empresa teve, enfim. Tivemos um tanto de vaga para fechar e eu fui sair do DP para fazer a entrevista, né? Sim. Quietinha, assim, tímida, mas fui fazer a entrevista. E numa dessas o rapaz perguntou, mas a empresa tem férias coletivas no final do ano? Você tem alguma viagem programada? Só para eu entender. Não, é só para... Já tô Pra saber. pensando que Pra daqui eu, um ano... né? Tô entrando, mas tô Saber pensando se nas minhas tem... férias. Caramba, então... eu tenho uma esse foi- situação bizarra que aconteceu comigo, óbvio, né? Eu trabalhava no IG, sabe? www.ig.com.br, portal IG. Eu trabalhava no IG e aí surgiu uma vaga para produtora TV do IG. Naquela época, TV na internet era uma coisa nova. Nenhum grande portal de internet, o Terra, o UOL, tal, tinha uma TV, um estúdio de TV. E o IG montou um baita estúdio legal, principalmente porque tinha o Paulo Henrique Amorim na época que fazia o Conversa Fiada, sabe? Olá, tudo bem? Uma boa tarde, uma boa sorte. Ele fazia o Conversa Fiada dentro do IG. E aí precisava do produtor de TV e vieram me entrevistar, porque eu já era do time do IG, né? E eu tava no contrato temporário, então eu tava louco para um contrato permanente, ainda mais com televisão, que era a minha praia, câmera e tal. E aí, no meio da entrevista de trabalho, quem foi me entrevistar? Foi me entrevistar a diretora, que era uma menina da minha idade, que tava com uns dread, um brinco de osso, uma blusinha, tatuagem. E eu falei, minha praia, né? Minha cara. Você viu como hoje eu estou goiaba, mas na verdade... Brincadeira, não é goiaba, não. Eu sou deitado pela avó. Mas assim, eu tenho essa coisa, né? Você não vê meus dread aqui, ó, cheio de brinco, não tem brinco nenhum, não tem tatuagem, não tem nada. Mas eu me senti muito à vontade com a presença dela. E o RH... Sabe aquela sensaçãozinha que você falou antes de ligar a câmera? Eu tava com aquela sensaçãozinha. Mas sensaçãozinha pra tentar entrar, não sensaçãozinha pra sair, né? Beleza. Aí começou uma conversa e tal, e eu fui ficando à vontade. Aí fui saindo do meu controle. Aí o meu eu verdadeiro veio pra fora. E a hora que ela perguntou assim, qual é a sua perspectiva de ganho, de remuneração e tal? Eu falei, olha, eu imagino ganhar aí R$1.500 salário, né? Se for CLT, vale transporte e rango. Aquilo fez rango. Ecoou. Sabe quando você fala e fala, não fiz isso. Não Se fiz sentiu isso. tão à Aí eu vontade. fiquei pensando assim, cara, eu falei isso mesmo? Né? O microfone tá aberto, sabe aquela coisinha? Aí eu falei, rango será que desclassifica? Aí, obviamente, não fui chamado pra vaga, por não sei porquê. E eu gostaria até de perguntar aqui pra vocês, na opinião de vocês, rango, o candidato falar rango, desclassificaria? Não, eu não desclassificaria porque eu chamo de vale coxinha. Então, eu acharia bem interessante que uma pessoa que já tem um bom jeitinho pra entrar na empresa, não é aquela pessoa que entra muito séria, tem o seu jeito sério, mas também tem seus momentos de alegria. Então, eu não desclassificaria. Eu penso que na entrevista a postura seria fundamental. Já disse que sim. Não, eu acredito que depende muito do ramo da empresa. Do ramo e o cargo, né? Exatamente. Mas a postura numa entrevista, principalmente pela hierarquia das pessoas que estão ali, devem ser respeitadas. Tomei mais uma na canela. Esse O é programa RH está nervoso. divertido, entendeu? Mas a vingança chegará? Não, brincadeira, tô sacanagem. Então já vou mandar outra aqui, já vou emendar mais uma. Certa vez, em 2014, eu fui contratado como coordenador de comunicação de uma grande associação, né? Uma associação representativa muito importante no estado de São Paulo. E na primeira semana, o RH já, querido, vem cá, a gente precisa falar com você. Falou, Alê, veja bem, você foi contratado para ser coordenador de comunicação. O tênis não combina com o seu cargo, lindo. Calça jeans também não. Acho que uma calça social, um sapatinho, né? De vez em quando um sapatênis, uma calça sarja, acho que fala. Sarjo. Sei lá, uma calça... O quê?
De brim. Brim. Ó, minha mãe falava brim, cara. Ela falou, cara, e aí, né? Não, paletó não precisa. Não, gravata a gente aboliu ano passado. Mas isso seria um regulamento interno, né? boa. A minha pergunta para vocês como vocês fariam essa abordagem? É normal isso? Já aconteceu? Se faz Tomei parte uma dura do simples? regulamento da empresa, sim. Se tem um termo estipulando todas essas regras, aí ok, né? Sim, normalmente na integração é mencionado Já já, é né? falado, já Tipo, eu não li, então, é isso? Eu devia ter lido. Mas Olha, não aqui tá o teve regulamento. integração. Ou não teve a integração, exatamente. Ah, não vou lembrar. Mas é difícil, porque tem alguns talentos que é difícil eles entenderem que aquilo faz parte do regulamento. O talento aqui foi difícil, entendeu? Eu entendi A gente na época, passa mas... nos treinamentos, né, no onboarding, mas às vezes, não, mas hoje... Sempre tem as desculpas, né? Não, mas hoje eu não vim com o uniforme, com a calça... Choveu, porque choveu, eu não consegui consegui lavar. lavar. Isso E aí você tem que ter muito. paciência e retomar, mas olha, então a gente tem um regulamento, você precisa estar de acordo com o dress code. Então, pra mim, eu tenho dificuldade de dizer isso para o colaborador, porque já foi dito, e aí a gente tem que retomar. E é uma questão também que você mexe também com autoestima, é a pessoa, o indivíduo, né? Então, você tem que tomar um certo cuidado para falar, para não ferir, né, a pessoa. Então, é complicado. Olha, você me fez lembrar um caso aqui da pessoa que, pra ela tava vindo classe. Pra nós, ela tava vindo, meu Deus. Então... Aí o tato, acima de tudo, é importante, Aí né? vai de analisar o propósito da empresa com o propósito do colaborador. Né? No momento que faz a entrevista, às vezes até a pessoa, né, vai se candidatar para uma vaga, não sei, aqui para a FAG, aqui para a empresa, né? Não pesquisa a empresa, manda aleatório, então assim, vai do candidato, mas o recrutador tem que ter esse instinto, essa forma, essas técnicas para entender se o propósito, a índole, a pessoa, o candidato está de acordo com os valores da empresa, né? Porque eu no home office, por exemplo, não adianta me candidatar para uma vaga online que não rola. Nossa, eu Então, também não assim, consigo. Eu também não consigo. Então, vai da pessoa, lógico, né? Conhecer a empresa para se candidatar, mas vai o RH, né? Na hora de recrutar, de entrevistar, ver se ele está a par dos valores, se ele condiz com o que a empresa precisa, o que a empresa espera. Se às vezes é só uma questão de... Olha, tem que ser assim, se a pessoa consegue se ajustar. Hoje em dia, essa juventude, às vezes, não consegue se ajustar. Né? Ele quer que a empresa se ajuste a ele, né? Exato. Exatamente. Então, A gente tem uma empresa de 80 muito. funcionários, falei, então, a gente vai se ajustar 80 vezes. Pra não perder você, querido, não é bem assim, né? Eu falo muito isso lá na empresa, de que não é a empresa que tem que se adaptar ao funcionário. Lógico que tem, em alguns quesitos tem. Sim. Mas é um Flexibilidade funcionário tem que que está existir. entrando na empresa, você que vai ter que se adaptar com as regras da empresa. Se não está de acordo para você, tem outras empresas que estão contratando. Então, procure algo. Uma vez a gente trabalhava numa empresa que tinha no dress code. Ou seja, cara, é o teu senso do próximo que define sua vestimenta, né? E entrou uma colaboradora na sala e falou assim, eu quero uniforme, porque eu não aguento mais usar as minhas roupas. Tá, mas Vou aqui gastar é no minhas dress blusinhas. code. E aí, como vocês imaginam isso? Tipo, a líder falava assim, essa pessoa não tem bom senso? Eu falei, ué, mas o bom senso dela às vezes não é o teu bom senso, né? Bom senso não... Não, vamos pegar aqui uma regra número 1. O nosso bom senso funciona assim. Não, aí seria o code do dress code, né? Como é que é para vocês essa coisa da vestimenta? Eu sei que a gente está no meio desse assunto, mas como é que é lidar com o jovem ou, de repente, com a questão financeira, né? Nesse exemplo que eu falei da calça jeans, eu tive que fazer umas coisinhas no crédito para quando viesse um negocinho ali, no mês seguinte, opa, aí caiu, pingou. Porque não tinha. Não tinha. Foi um período assim, São Paulo, os preços são bem agressivos, então não tinha. Como é que fazer para lidar com não só a vestimenta, mas, por exemplo... o horário de chegar, o horário de sair, falar alto, falar palavrão. Palavrão. Isso é complicado. Os apelidos dentro da empresa. Apelido, cara. Já deu problema pra vocês, apelido? Já. Advertência. Cabível de advertência. Sim. Caramba. Eu chamo todo mundo por apelido, mas assim, ou, tipo, Carol,
Teu nome é Carolina, né? Né, Caroline. Eu achei que se dito, né? Caroline. E eu chamo de Carol, né? As pessoas... É Fábio, ou Fá, né? Não, Fabiana é Fá. Fábio, você fala, mas beleza. Eu acho que vai muito da postura do RH também, sabe? Nessa questão dos apelidos. Porque, assim, em uma empresa que eu trabalhei recentemente, que eu fiquei os últimos 5 anos, tinha 120 colaboradores, mais ou menos. E 90% desses colaboradores eram homens. Então, assim, eles tinham esse hábito de um ficar colocando apelido no outro. E quando chegavam para fazer alguma reclamação, ou até mesmo um elogio, ou falar de um terceiro, e falavam um apelido, eu já falava, só um momento, porque eu desconheço essa pessoa que você está me falando. Mesmo sabendo quem era, né? Mesmo sabendo quem Legal. era. Então, ali eu já mudava o formato da pessoa se dirigir a um terceiro. Então, ele falava, quem é essa pessoa? Ah, é o fulano de tal. Ah, ok, esse eu conheço. Esse tem na minha folha de pagamento. O que está acontecendo? Legal. Então, já tinha esse jogo de cintura já para eles ir entendendo que, às vezes, a pessoa gostava do apelido, mas às vezes não. Né? E, geralmente, quando a gente não gosta do apelido, Aí é quando que pega, né? E aí é onde acaba causando os conflitos. Pois é. Que tipo, eu fico curioso sempre quando a gente fala de RH, porque eu sempre fui meio inimigo do RH, né? Ah, sério? Não, pra caramba. Pra caramba, porque a gente tá gravando na FAG, porque senão era pra outra coisa. Eita. Então, assim, palavrão foi algo que me levou sempre pro RH. Falei, Alexandre, eu já fui parar no canal de denúncia por causa de palavrão. Mas é uma coisa muito da minha personalidade. Eu morei muito tempo no Rio, morei muito tempo em São Paulo, trabalhei em empresas de comunicação a vida inteira, né? Ou em corporações que tinham a comunicação como a coluna dorsal. A vida corporativa foi me moldando depois de 2014. Né? Trabalhei na associação em São Paulo, depois fui para Primato, em Toledo, uma cooperativa grande, e ali você tem que ter... Você é muito mais padronizado, você tem que ter um perfil diferente, porque você está lidando com um cooperado, que às vezes é uma pessoa que tem uma cultura diferente da sua, você está lidando com diversas pessoas. Tem o fornecedor gringo e o cooperado, que é ali da região, que são posturas diferentes. E até pela regional também, né, Ali? Porque Rio de Janeiro, São Paulo, tem esses hábitos de falar os palavrões. Palavrão Agora, é vírgula. aqui mais para o sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, a gente já não tem esse hábito de falar tantos palavrões. E como lidar com isso? Né? Esquecemos o palavrão em si, não necessariamente é o palavrão, mas o regionalismo. A pessoa vem com alguma coisa que é cultural da região dela. A gente sabe que Cascavel, por exemplo, lá na Eucad, a gente já teve gente da Venezuela, do Haiti, tem gente do mundo inteiro quase. Como é que é lidar com o regionalismo? Quando não é só... Por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui. Eu cheguei na Primato, quem me trouxe de volta para o Paraná foi a Primato Cooperativa de Toledo. E na primeira reunião de diretoria, com um monte de cooperados da diretoria, os líderes e tal, o presidente abrindo a reunião, o pessoal passando uma cuia de chimarrão. Aí eu falei, nossa, que absurdo, cara. Falta de respeito com o presidente. Hábito. Olha lá, passando um chimarrão. Sim, Sabe? eu Eu achei aquilo absurdo, né? Daqui a pouco o presidente parou de falar, desceu e falou, a próxima cuia é minha. Eu falei, putz, eu que tô no lugar errado. Entendeu? Porque eu nunca levanto, o presidente falando, eu levanto pra pegar meu café. Eu não faço isso, eu espero ele terminar, eu correndinho no café, né? E é hábito, é cultural. É cultura. Eles lá se adaptam com a cuia de quem é de cá. Como é que é pra vocês? Já vivenciaram, já tiveram esse desafio dentro da cultura de uma pessoa que vem de fora ser diferente? Já. Aconteceu comigo início de janeiro, perdão, com uma pessoa que veio do Rio de Janeiro. Ela era uma das minhas analistas e ela falava muito palavrões. Inclusive quando a colega estava no telefone. E o cliente do outro lado provavelmente escutava. Eu fui obrigada a chamar ela para a sala de reuniões, né? Em off, claro, eu e ela. Claro. E sinalizei essa questão para ela. Expliquei que na nossa região não temos o hábito de falar palavrões. E ela entendeu super, foi muito tranquilo, mas é a forma que fala. Né? A forma que fala, com jeitinho, com carinho, a pessoa acaba entendendo. E acaba até se situando e ficando, né, com o nosso mais estilo adequado. aqui. Não diria mais adequado, né? Porque cada um, como ela vem de uma região que para ela isso é normal, mas assim, para cuidar, né? Porque a colega de repente está no telefone, o cliente do outro lado escuta, não é legal nem para ela como profissional, nem para o setor ali de RH, e menos ainda para um cliente, né? Ouvir de repente um palavrão do outro lado que é tão desagradável, né? Sim. Carol, eu tô mudando, Carol? Fala aí. Tô melhorando? Você acha que tô melhorando?
Sim, você tá melhorando bastante. Faz tempo que eu não escuto um palavrão. Faz tempo que eu não vou pro canal. Mas tudo bem, a ideia é essa, né? Evolução sempre, né? Não sei, mas tudo bem. O que mais? Eu tava olhando aqui com relação a desafios e projetos, tá? Eu queria que vocês falassem um pouco que tipo de projeto vocês acham comum e que tipo de projeto vocês inovaram nos departamentos em que vocês já atuaram com relação à empresa em si. Então, por exemplo, a gente tem um projeto rodando lá que é o IPI, né? De performance individual. Putz, total focado no RH, a gente trouxe o Cláudio só para tocar esse projeto dentro do RH. É um projeto muito legal que começa a trazer um olhar individual para cada pessoa, para a gente poder ter ações focadas pelaquela pessoa que encaixa melhor aquela ação e remuneração, pertencimento e tudo mais. Que tipo de projeto vocês já tocaram, já vivenciaram, que vocês acham que é ou básico, para toda empresa deve ter, tipo um programa de integração, toda empresa deve ter, ou alguma coisa inovadora que vocês trouxeram ou viram acontecer e querem citar aqui na mesa de exemplo? Eu comecei a trabalhar numa empresa e era uma empresa muito pequena e não tinha a parte de integração ainda dos funcionários. Até quando eu entrei, eu fui fazer minha própria admissão. Caramba! E eu senti essa necessidade, porque eu saí de uma empresa grande para ir trabalhar nessa empresa. Então, o dia que eu cheguei lá, eu sentia essa necessidade de fazer uma integração, naquela parte do acolhimento do profissional, né, de você passar as políticas da empresa, né, explicar sobre o uniforme, sobre o cartão ponto. Então, eu puxei essa parte, assim, pra mim, e falei, não, vamos montar pelo menos uns slides aqui no PowerPoint, assim, pra gente começar, né? E foi uma coisa muito legal, assim, que a empresa foi expandindo e a gente foi agregando outros setores na integração. Segurança do trabalho, né? Parte de EPI, de uniforme. O pessoal do departamento pessoal tinha uma fala também. Então, eu acho muito importante essa parte do primeiro acolhimento do funcionário. E foi bem, bem bacana, assim, essa experiência Isso é super joia mesmo. de começar, assim, foi bem bacana. Legal. Eu, quando fui para o Primato, um dos meus primeiros projetos foi o programa de integração de colaborador. Faz toda a diferença, né? Faz. Você colocar na mesa o que pode, o que não pode, como pode, recados básicos. E vocês, vivenciaram algum tipo de projeto já diferenciado ou alguma coisa básica nesse sentido? Eu penso que hoje o que está muito forte é o endomarketing, né? Sim. Que é o que veio para fazer o diferencial em todas as empresas. Ah, isso é verdade. Quem não tem está aderindo ao endomarketing, né? Isso traz uma visibilidade muito ampla para todos os ramos das empresas, uma credibilidade entre colaborador e empregador, que faz total diferença. Isso eu presenciei no último escritório de contabilidade que eu trabalhei. Essa questão de unificar os feriados, né? Dar essa prolonga no feriado, de você receber um mimo no dia do seu aniversário, de lembrar que dia 3 de junho foi o dia do profissional de recursos humanos, de você receber um mimo depois que você volta de férias, né? Que bom que você está aqui de volta. Pertencimento total. Assim, né? eu costumo dizer que o conhecimento hoje não é só a remuneração, não é só dinheiro. Isso, o endomarketing está fazendo total diferença, principalmente na retenção dos colaboradores, sem sombra de dúvidas. Pois é, a gente vê muito, né? LinkedIn. Para quem tá sem trabalho, abre o LinkedIn, é uma tristeza. Todo mundo recebendo prêmio, balãozinho na mesa. Sim, e tal. exato. E isso deixou de ser um clichê, né? É quase que um sine qua non hoje em dia para você estimular esse pertencimento. Exatamente. Eu acho que a gente brincava pouco da cadeira gamer e tal, porque a retenção de talentos hoje ela é um desafio tão grande quanto a contratação, né? Por causa das empresas que vêm nascendo e vêm trazendo essas novas propostas. Exato. Como é que vocês veem essa balança entre marketing e RH nesse processo de endomarketing? Como é que fica dividido na cabeça de vocês, na empresa de vocês, essa força, essa... Eu acho que é mais uma união de dois setores, né? O marketing e o recursos humanos. Tem que estar interligado. Geralmente, essa empresa não é muito grande, então é um profissional só que faz essa atividade. Nesse escritório, por exemplo, que eu trabalhava e tinha isso muito forte, era uma profissional da área de recursos humanos mesmo que entrava com todas essas atividades. Cuidava das redes sociais desse escritório, cuidava de ter esse carinho, esse zelo, né, em Lembrar os em datas lembrar as comemorativas, datas, né? isso.
Então, assim, mas se é uma empresa grande, tem que ter essa unificação, entendo eu. também. Mas como é um investimento que não é muito barato, Não, né? então provavelmente a maioria das empresas vão optar por um profissional apenas. Geralmente é o marketing, RH que e faz, geralmente né? é o Faz, né? RH. Geralmente é o RH que faz. E Sim. como é que vocês fizeram, ou se fizeram, a parte do convencimento do empresário? Porque você falou um negócio legal aí. É um custo. Sim. Né? Não é barato você fazer esse processo de pertencimento, essa campanha de retenção. Como é que é para conversar com o dono da empresa ou com o decisor dessa verba? A gente fala, não é fácil! Mas acontece essa negociação, né? Fala, putz, a gente precisa... Olha quanto custa trazer um cara. Ou treinar uma moça nova. Olha quanto custa manter essas pessoas. Eu, né? quando levei isso para essa última empresa que eu estava, eu fui pelo lado do coração. Boa. Né? Essa questão, a gente vai ter X gastos, apresento os indicadores, é claro, né? Vai ter X gastos com recrutamento e seleção, com treinamento, sendo que a gente pode reter esses colaboradores com essa simples atitude que ficaria em tanto. Que não dá esse valor, né? Não dá um valor imenso de trazer uma pessoa nova. Às vezes custa bem menos você manter uma pessoa. Por experiência própria e com indicadores, custa menos. Olha lá. Eu vivi isso em diversas fases, porque como eu venho da comunicação, sempre fui trazido para a mesa de discussão sobre endomarketing, né? Sobre relacionamento, pertencimento, todas essas palavras que simbolizam você tratar bem para que ele não fique olhando a grama do vizinho, né? Exato. E nesse processo tem um investimento em capacitação. Como é que cabe ao RH também, não só o pertencimento agora, mas a capacitação? Putz, tem um colaborador ali, com um time ali que vão para um curso X. Tem um time ali, tem uma pessoa que precisa de um MBA. Como é que é para vocês articular isso daí também? No meu caso, nessa empresa também que eu atuei, juntamente com essa linha do endomarketing, o subsídio de um percentual para quem tinha interesse em fazer uma graduação ou uma pós-graduação que fosse agregar em algum ramo ali da empresa, a empresa subsidiava. Beleza, Só que assim, mas como é que vocês fazem esse termômetro? Porque é fácil dizer assim, Carol, preciso fazer um MBA em Harvard. Tem aí uma verba para Harvard. Né? Agora, imagina a Carol olhando e falando, putz, o MBA em Harvard, pô, Ale, onde é que eu vou pesquisar esse diacho desse negócio? Como é que é para vocês essa intermediação? Cabe a vocês só ser um porta-voz ou vocês pesquisam, vão atrás, olham pelo fluxo de oratória na associação comercial? Pesquisa. Sabe, não precisa ser Harvard. Né? Pesquisa e, inclusive, as empresas têm um... Como é que fala? Não, quando tem... associada, não é associada? Parceria com algumas universidades. Boa. Então, ali, além de você conseguir, nesse caso específico, 30%, como era a empresa que pagava esses 30% a mensalidade e descontava o restante na folha de pagamento, pagamento antecipado tinha mais 10% de desconto. Então, isso agregava muito para o colaborador, né? Porque como era sempre pago antes do prazo de vencimento, então era mais vantagem ainda, né, para o colaborador. E estimulava ainda mais o Sim, colaborador, sim. né? A se a aperfeiçoar, buscar o aperfeiçoar. conhecimento, né? Exato. Pelo menos lá na empresa onde eu trabalho, é muito legal essa maneira como eles olham para as pessoas, né, para os colaboradores. É muito da busca, eu vejo assim, no dia a dia, que é muito da pessoa mesmo, o interesse da pessoa. E eles valorizam muito essa questão, né? Então, a pessoa sente necessidade de buscar um conhecimento, a empresa faz todo esse subsídio. A gente nem desconta em folha de pagamento. Paga praticamente, a maioria das vezes que foi pedido, que eu até intermediei também, a empresa 100%, paga 100%. Então, é muito da busca também do interesse do colaborador. Legal. E Eu como é que está quero sendo evoluir. esse interesse? Eu quero evoluir. Eu mesmo fiz um curso, né? Estou fazendo um curso que é mais um de gestão empresarial, que ele abrange tem vários módulos nesse curso. Tem marketing, tem a nova LGPD, então tem tudo ali dentro desse curso. E eu cheguei na empresa e falei, olha, quero fazer esse curso, e ainda mais porque o RH, ele todo dia tem uma coisa nova, tem uma lei nova, tem algo novo, então você não pode ficar parado
olhando só por colocar aquele tapa-cavalo assim na cara e seguir reto. Então, você tem que ver, tem que abrir a sua visão e ver que tem muitas outras coisas para você aprender. Não é só aquilo. Você não vai sentar aqui na sua cadeirinha e vai fazer só o seu operacional ali e só seguir aquilo. Não. Eu cheguei na empresa e falei, olha, eu preciso fazer esse curso, tal, custa X o valor. Não, beleza, a gente vai pagar para você. Daí, lá na frente, a gente vê como que a gente vai descontar de você. Nossa, foi super bacana para mim. Para mim, foi top, porque no momento eu não tinha condições de pagar aquilo, né? Daí eles falaram, não, beleza, vai lá, faz o curso, bem legal. Depois a gente vê como que a gente vai fazer esse desconto aí. E até também eu levei uma colaboradora lá na empresa, eu vi que ela estava crescendo lá dentro, e ela estava buscando, querendo aprender, sabe aquela pessoa que tem sede de alguma coisa e ela não sabe por onde ir, não sabe onde buscar essa água? Não tem norte, né? Exatamente, ela não tem norte. Daí eu peguei e falei assim para ela, olha, vai ser um curso, ela é auxiliar de escritório hoje, eu falei, olha, vai ser um curso de como também ela auxilia as meninas do financeiro, falei, vai ser um curso ali de finanças, você não quer participar? Eu vou estar lá. Ela falou, não, é bem legal mesmo, mas será que a empresa vai ajudar? Eu fui lá, conversei com o meu chefe, ele falou, não, bacana, vamos fazer, depois a gente vê como a gente vai descontar dela. Mas ele achou super bacana, porque assim, a pessoa mostra interesse em querer aprender, sabe? Não é aquela pessoa que só senta ali na sua cadeira e vai fazer o básico a vida inteira, ela segue numa rotina. Eu mesmo gosto de rotina, tenho as minhas rotinas, mas tem certas coisas que eu não gosto mais de fazer na rotina. Eu gosto de aprender, eu mesmo gosto de desafios, eu gosto de ser desafiada. Ana, vamos fazer isso aqui. Ou eu vou colocar assim, vou chegar lá no meu chefe e falar, olha, a gente precisa fazer isso. Será que a gente pode fazer? Ele pergunta, vai dar certo? Eu falo, não sei, mas se a gente não arriscar, a gente não vai saber. Então, a gente precisa arriscar para saber se vai dar certo uma coisa ou não, né? E essa questão do comodismo também não para o RH não dá impossível, certo. porque a legislação a todo momento muda, é um decreto que sai, é uma medida provisória, então você tem que estar antenado 24 horas por dia, né? Porque, de repente, amanhã você chega na empresa onde você trabalha, o teu cliente está sabendo antes de você o que está acontecendo. Aí como que tu fica, entende? Então não dá, tem que estar se atualizando a todo momento. E vocês já falaram várias vezes essa questão da legislação, dessa atualização. O que é esse atualizar? Você tem algum exemplo que vocês podem citar, recente? Vocês seguem canais de comunicação específico, curso, eventos? Como é que é esse atualizar-se? Nossa empresa, ela é uma empresa, como ela é a nossa convenção coletiva da Sind Adubos. Então, todo ano a convenção coletiva sai. Então, a gente tem que entrar dentro da convenção coletiva. Então, ela vem ali, se não me engano, é outubro ou novembro. Daí, ele tem aumento de salário, você tem que estar ligado no quantos por cento que a convenção coletiva deu de aumento de salário. Então, daí você tem que entrar lá e ver o que foi de aumento, o que vem de novo, o que tem que implantar de novo na empresa, que não tem na empresa, mas a convenção determina que você faça. A convenção coletiva, ela tem força de lei. Então, às vezes, a CLT, ela pode falar uma coisa, mas a convenção fala outra. Você tem que ir pela convenção coletiva, não que pelo for mais benéfico, né? Exatamente. Não pelo que a CLT está dizendo. Entendi. Entendeu? Então, a gente tem que estar ligado muito nisso. Eu trabalhei no escritório de contabilidade, cuidava de 52 empresas. Então, todo mês era uma convenção nova. Sabe? Caraca! Era uma convenção nova. Ou, às vezes, no mesmo mês... No mesmo mês, era 4, 5 convenções saindo. Você ficava igual um louco lá. Meu Deus do céu. Mês de maio, preciso mudar isso, preciso mudar aquilo. Mês de maio. Então, era complicado. O que mais tinha. E sem contar, né, que reclamatório trabalhista está vindo para a DCTF Web, né? O E-Social veio aí, que a gente achou que não ia acontecer, veio para trazer as mudanças. Hoje, e trouxe muitas. E hoje a gente vê que foi para melhor, porque ajudou muito o processo, né? Que a gente demorava muito tempo para fazer. As hoje, automações, com né? As automações de sistema. Cara, eu acho que a melhor coisa que aconteceu, eu posso falar que no começo foi bem difícil para o DP se adaptar ao E-Social. Mas hoje eu acho que a melhor coisa que aconteceu na vida foi o E-Social. Unificou informações, Unificou muita né? coisa, muitas FGTS informações. digital tá vindo aí também, né? Para não precisar ficar sistema, CFIP, da CFIP entra no conectividade. Hoje então, eu não sei como é que é, porque eu não fico no DP, mas essa parte, mas eu não sei se mudou essa parte. Não, o FGTS digital por enquanto não, mas o imposto de renda já unificou na DCTF Web. Então já não é mais só INSS. Outra coisa também que mudou, que foi muito já bacana, que eu achei, foi a carteira de trabalho digital. Meu Deus do céu, para quem é DP, tem que ficar colando lá o contrato de trabalho na carteira, você tem que ficar anotando férias, aumento de salário, alteração de função. Não tem mais isso? Não tem, isso aí não existe mais. Então, com essa unificação, tudo passa por dentro do sistema da folha de pagamento, do sistema que o departamento pessoal trabalha, e aí vai para o E-Social. Então, na hora já aparece para o pessoal. E sem falar assim, é instantâneo, né? Diminui o trabalho ali do departamento pessoal por ter que ficar, por ter sido automatizado, e
para o colaborador também, tem acesso a todas as informações, né? Alteração de salário, de função, né? Então, assim... Tem empresas que não têm RH tudo muito dentro, automatizado. Né? E daí depende muito do escritório de contabilidade. Pensa, tá lá, 20 funcionários. Você vai pegar 20 carteiras de trabalho para você atualizar o salário e as férias desses funcionários? Já aconteceu no meu caso, amiga. comigo já aconteceu no escritório onde eu trabalhava. 52 empresas eu tomando conta e daquela pilha de carteira de trabalho na minha mesa para mim ficar atualizando. Era um tempo, muito Era tempo. muito tempo que você perdia, Exato. muito E uma tempo. atividade simples, né? Mas que... Exatamente. E outra, você não pode errar numa carteira de trabalho. Deus o livre. Deus o livre se você errar. Errou, É horrível. rasura, ressalva. Exatamente. Hoje, a informação para chegar errada na carteira de trabalho não dá por conta da qualificação cadastral. Que Ela legal. já te liga ali e fala, ó, Automático. tem uma coisinha errada, fica piscando aquilo lá. O sistema já traz um Exatamente, alerta, já né? te traz um alerta para falar, tem algo errado ali. Caramba, eu trabalhei em 2010 numa empresa que era 10 andares de um prédio no centro de São Paulo. E o terceiro andar era só DPRH. Acho que era por isso. Com certeza Olá, era ali, escrever sem uma sombra de por uma. dúvida. Eu tive a experiência de... quando eu iniciei na parte de departamento pessoal, eu iniciei como aprendiz. Então, eu tive essa oportunidade de me inscrever. De colar lá bastante papel em Nossa, carteira. gente, fez uma empresa com 1.500 funcionários. E era bem 2017, ele não tinha mais social ainda. Então, o pessoal, os supervisores lá da fábrica, juntava a carteira de trabalho de todo mundo e levava para o RH. Aí os aprendizes, atualizar a carteira de trabalho. E o livro carimbava negro, depois é, o livro de registro. Nossa, essa também é Essa parte é... que alterou muito e que faz muita diferença na nossa vida também. É o cartão ponto. Nossa, Vamos falar do cartão ponto, porque isso é a melhor coisa que já existiu na vida. Hoje, digital, bate no celular Sim, aqui, ó. celular, Já tive empresas que você chega na empresa e já bate ponto pelo celular, nem precisa registrar digital. Faz a própria Quando correção, bate, né? Quando O bate, próprio colaborador gestor faz, depois né? dá O um colaborador ok, não né? esquece, bateu o ponto. Alguém quer jogar alguma maldição, alguma feitiçaria em quem não bate o dedo no ponto? Esse é o momento, entendeu? Aí você que está aí assistindo e não bate o ponto corretinho, já estive aí no seu lugar. Uma maldição talvez não, mas deixar Mas aqui vai um ser difícil pedido, esse negócio. gente, batem no ponto, por favor. Senão sua unha vai cair, vai ser ruim no dedo, né? Sim, Aquela e coisa. acontece muito do funcionário esquecer, pelo menos comigo já aconteceu muito, funcionário esquecer de bater o ponto na hora do intervalo. Isso acontece lá na empresa atualmente hoje. Poxa, Ana, esqueci de bater o cartão ponto no intervalo. E às vezes eu tô na correria ali do dia a dia, às vezes eu tô lá no meio do pessoal da produção, eu falo, putz, e agora? Como que eu vou anotar onde? Então, eu sempre peço pra eles avisarem no meu celular. Ó, depois você vem avisar lá no meu celular que tal dia você esqueceu de bater o ponto no intervalo. Ah, saída Vai do chegar ao final do intervalo. mês, eu vou lá calcular, baixar a folha, Os registros, o né, lá. registro, o ponto do funcionário, e tá lá, faltando um dia ele não fez o intervalo. Poxa, como que você não fez o intervalo aqui? Você não parou pra almoçar, você trabalhou direto? Cadê o seu intervalo? Ah, não, eu esqueci de bater o ponto. Então, Cara, eu já Lembrando fui... que é uma obrigação do campeão. colaborador Exatamente. registrar o ponto. É obrigação e não do dele. RH Cabe lembrar. a Exatamente. advertência. sim, É a obrigação sua de lembrar, viu? A obrigação é sua. É isso aí, meu. Inclusive, se tiver Né? desconto, é por conta do colaborador que ele É. não registrou. Exatamente. Fica atento. Já fui campeão Mas é de isso não mesmo. É bater porque dedo. senão Nossa. fica tudo pro RH. O RH não me lembrou de registrar o ponto. O Poxa, RH... é a sua Poxa, obrigação. Eu esqueci de anexar o atestado lá. Por que o RH não me cobrou? Eu tive a Aham. pachorra Legal, uma vez, testado. há muito tempo. Mas eu tive a pachorra de chegar na RH e falar assim, vamos fazer o seguinte, vamos combinar o meu salário mais baixo, como se eu não fizesse esse treco aqui, porque eu não vou bater o dedo mesmo. Então você me paga menos, porque eu não vou bater, e daí dá a impressão de que eu só bato o outro dedo. Aí ela falou, não, isso não funciona assim. Revoltado. Antes Funcionário fosse. revoltado. O pequeno Júnior tá aprendendo agora, né? Não é assim com a tia. Então eu tomei muita bronca. Outra coisa que eu era campeão de bronca era intranet. Nossa, a intranet era o campeão. Porque já existe o Facebook, que é a página onde todo mundo vê a foto da festa, né? E a maioria das empresas que eu passava que tinha intranet falava assim, não, para ver as fotos da festa. Eu falei, mas aí eu vou no Facebook. E aí tá tudo lá bonitinho. Mas eu não vou entrar nesse tema não, porque eu vou perder. Meninas, eu queria perguntar pra vocês assim, ó. O eventos, todo mundo sabe do CONAR, que é um mega evento de RH, um evento forte aí do segmento. Mas e localmente, regionalmente, menor proporção? O que vocês já viram, já foram, gostariam de ir, queriam recomendar de eventos para esse setor? Para profissionais como vocês, buscar atualização, buscar uma palestra, buscar um stand de uma empresa fornecedora? Como é que é esse mercado
para o RH? Eu acredito que aqui a gente consiga... Os escritórios de contabilidade têm mais acesso ao SESCAP, né? Que trazem cursos O que é o SESCAP? SESCAP é o sindicato Dos contadores. dos contadores. Tá. Junto com o CRC. Aham. Então, eles fazem... Os próprios profissionais fazem cursos, dão cursos, né? Muito importantes, assim, bem focados para o operacional, para o DP mesmo, né? A SIC também está trazendo isso, né? SIC O tá departamento trazendo. pessoal, que é para iniciantes, inclusive o pessoal que tiver interesse. Tem vagas, 6 vagas sobrando, né? Uma colega nossa está divulgando. E hoje nós temos a BRH aqui na região, que é a BRH Oeste. Ela está voltando aí do final do ano. Eles reinauguraram aqui em Cascavel. Em Cascavel mesmo. Nós estamos com a Andréia Girotto, que é a diretora aqui, né? Nós tivemos na sexta-feira um evento ali na SIC, referente à BRH e aos profissionais de RH, né? Legal. Foi o Bom Dia RH, iniciaram O Bom Dia assim. RH. E ali na SIC também tem alguns eventos, Café com RH, né? RH. Então, são eventos E é válido? assim... Vocês acham que é válido isso? válido. Super. Que evento que vocês já foram que falou assim, nossa, mudança de áreas? Você falou, meu Deus, preciso vir sempre. Gilson Já foram em algum Gonçalves. grande assim? Hã? Eu, mago da CLT, eu sou apaixonada Ele pelo é Gilson muito top. Gonçalves. Ele é de São Paulo, Aham. ele vem dar palestras aqui pela Otimiza, Cascavel, Toledo, mas assim, ele te ensina a CLT cantando. Ele é muito legal. divertido e assim, é uma forma mais simples de aprender, porque ele que redige a legislação para ir para aprovação. No Planalto, né? Então, ele explica o que ele escreveu. Então, ele De é uma um... forma mais simples. Ele é mais um simples. cara Aham. top, assim. Eu sigo ele no Facebook, Instagram. Nas redes. Ele, para mim, é minha virada de chave na parte de RH mesmo. Legal. Legal. E esses eventos mais digitais, digamos assim? Tipo, fórum de não sei o que lá, RD Station, por exemplo, RD Summit, por exemplo. O Sebrae Summit, esses eventos, vocês têm noção se vale a pena, se é bacana? Já Tenho participei de curiosidade. alguns. Tenho vontade de participar. Porque eu particularmente sou um fã. Eu já trabalhei numa empresa que minha função era ir cobrir eventos no mundo inteiro. E acho sensacional a lavagem cerebral positiva que às vezes acontece de você ir no evento e falar, cara, se eu não tivesse aqui, eu não ia saber disso nunca. Né? Porque como é que você vai saber de uma nova newsletter para seguir? Ah, mas tem tudo na internet. Sim, mas se você não sabe como procurar, você não encontra nunca, né? Exato. O Google não traz todas as atualizações. Nem o ChatGPT. Nem o ChatGPT, que eu sou enlouquecida do chat, né? Então, Nossa, eu Isso aí. também. Como é que vamos pegar essa? A gente tá chegando perto do final da nossa conversa, é uma pena, tem muita coisa para falar, tem muito podre meu para eu entregar para vocês. Mas a gente tá chegando no final, não a gente insistir. Com relação ao futuro, o que vocês acham que vai ser esse lance de profissões que vão desaparecer, de funções que a inteligência artificial vai tomar? Tipo assim, vocês estão na geladeira com essa história, não quero ver agora, ou já começa a flertar com algum tema, algum assunto? eu penso assim, com tanta inteligência artificial vindo aí no mercado, e claro, hoje é o chat, amanhã ou depois é outra IA que vai vir. E isso sempre vai existir. Mas eu penso que se o profissional ele é um destaque, assim como eu fui lá nas minhas notas na faculdade, que eu tive uma oportunidade de entrar em uma área e a pessoa souber apertar o botão, ela vai ter o espaço dela no mercado garantido sempre, independente da IA que vem aí dominando o mercado. Eu acho legal porque você dá esse feedback, porque a primeira resposta sua foi... Você enfatizou a inteligência emocional e máquina não tem isso, né? Não. Máquina não tem esse Não contato tem um humano. insight, né? Ela te dá as respostas prontas de acordo com o que você colocar de informação ali na IA. Mas quem vai gerar ver a parte emocional e interpretar aquele dado, né? Vai ser
o profissional que está ali Exato. manuseando É a igual uma inteligência. integração, né? Mesma coisa que eu digo com uma folha de pagamento. Se é fácil você clicar no botãozinho lá e calcular a folha de pagamento. Mas e na conferência, quem que vai conferir? E na Se você- parametrização, Exatamente. quem vai alimentar Se a você não parametrização souber desse conferir a folha de sistema? pagamento, não souber fazer o cálculo ali certinho, você não vai ter certeza que aquilo ali vai estar certo. Exato. A gente nunca pode confiar 100% num sistema. Exato. Sim. Legal. A gente tem que saber Sim, depois exatamente. corrigir, Corrigir, você tem que saber explicar, porque o funcionário ele vai te questionar. Sim. E você vai falar o quê daí? Você Meu tem que sistema saber. fez errado. Não Sim, dá pra não, o sistema fez ter errado. esse tipo de resposta, mas né? ele vai ter noção também. Ele também é inteligente. Vai falar, tá, mas o sistema fez errado, mas não é você que joga essa informação lá dentro? Como que você Não é jogou essa você que informação? deveria ter feito essa conferência. Exatamente. Você deveria ter feito isso. Legal. A gente tem a tecnologia para falar de futuro, mas também tem outras coisas. E o ESG, na opinião de vocês, ele também é uma linguagem de futuro? Não sei se de repente está familiarizado com todas, mas é uma linguagem de futuro, é um conceito de futuro ou já é mais presente, né? Essa coisa de governança, de olhar o ambiente como um todo. Como é que vocês veem esses conceitos? Tecnologia, beleza. A gente tem aqui uma IA que pode vir e a gente vai saber lidar com ela. Mas e o que não é tecnologia? O ESG, ou Lei Geral de Proteção de Dados também foi um desafio, agora o ESG também é um desafio. Como é que é esse outro braço do futuro para vocês? Como vocês veem o futuro da RH? Para mim, hoje, o ESG é uma realidade na nossa empresa. E uma delas a gente já implantou e já tem o selo, mas é questão de cultura, né? Não é só a cultura dentro da empresa, é a cultura lá de casa, né? De reciclagem. A cidade de Cascavel tem um histórico bacana de reciclagem, já ensinando nas escolas, mas a gente percebe que parece que sai da escola e esquece, Desaprende. né? Quando chega lá na empresa, joga tudo misturado. Então, assim, questão de... a parte da governança, a gente está batendo bem firme em cima. A gente está com consultoria para tentar conquistar selos. Né, do ESG, o selo verde, e o desafio do RH é o papel zero, né? Porque tem que ter assinatura lá na frente para o juiz, para uma fiscalização, tem que ter assinatura. Então, Apesar assim, que a assinatura online hoje do gov.br veio para substituir alguns documentos, né? Mas a gente precisa... Não são todos ainda. Exatamente. Infelizmente, não são todos. Mas estamos caminhando para que isso hoje venha, nós né? lá economizamos mais de 1.000 folhas por mês enviando o Olerite cartão ponto por e-mail. Online. É básico, né? É básico, mas para nós foi uma vitória, porque Faz até toda a diferença. Já conseguiu 6 reduzir, meses né? Imagina. atrás, a gente imprimia 200 olerites, 200 cartão ponto por mês. Isso imprimia para entregar, né? Voltava com assinatura, fora as conferências, né? Então, Arquivar assim, tudo isso arquivar depois. tudo isso. Arquivar, exatamente. Então, assim, é uma realidade, mas, assim, é cultura. A gente está tentando mudar a cultura, a cabecinha de cada colaborador, inclusive, assim, nossa ali, né, do setor, porque... Claro. Seja é você a mudança que você quer para o mundo, né? Sim, Mas a Rafael já mandou essa lá atrás, E é né? processo, né? Aos pouquinhos, tudo é um processo. Exato. Né? Passinho formiguinha ali. Legal. Isso aí. Pessoal, então, a gente chegamos aqui no limite da nossa gravação. O papo tá muito bom, tinha muita coisa ainda para falar. Eu ia adorar saber mais sobre a convenção sindical, amiga, sobre Vale Alimentação, entendeu? Porque o Vale Alimentação na convenção sindical me interessa, amiga, mas tudo bem, né? Vamos seguindo aqui para não virar o nosso jabá diário de cada dia. Para encerrar, eu queria que vocês deixassem... Imagine todo o escopo de trabalho de vocês, tudo que vocês têm ali na rotina diária e também no que não é rotina, e lança uma mensagem, né? Manda uma mensagem do que vocês querem deixar. Dentro do papel de vocês, puxa algo. Entrevista de emprego não fale rango, por exemplo. Quer deixar essa mensagem? Pode mandar essa mensagem. Você está tentando se decidir se você quer ficar na empresa ou não? Manda uma mensagem. Que mensagem cada um de vocês poderia deixar para a galera que está em casa hoje? Vai. Você foi a última da outra vez. Vou te botar na roubada. Começa agora. Ó. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Não precisa olhar para a câmera, não precisa olhar para a câmera, pode olhar para a gente. Não, eu vim com um pensamento assim, né, para dar uma mensagem, talvez uma pessoa que queira, né, estar ingressando nessa parte de RH. A minha experiência, eu comecei como aprendiz e
né, eu estou engatinhando aí na área de departamento pessoal, né? Tenho uma experiência, mas é pouca. Mas, assim, eu acho que o brilho nos olhos, né, de quem está começando nessa parte de RH. O RH, ele tem vários setores, né? Recrutamento e seleção, departamento pessoal, tem a segurança do trabalho, tem a medicina do trabalho. Sim. Então, eu acho que uma pessoa que está começando, né, vê onde que ela tem um feeling, né? Porque, como eu falei, um dia eu fui fazer uma entrevista e para mim não foi legal, né? Eu tenho esse feeling mais na parte de departamento pessoal, ou talvez uma outra pessoa tenha um feeling mais na área de segurança do trabalho, ir lá cobrar o funcionário, por que não está usando o IPI, por que não está vestindo um uniforme, né? Então, é necessário, assim, as pessoas quando vêm para a nossa área, elas têm esse feeling, tá? Qual é o meu dom, chamado, né? Qual que é o meu chamado? Onde que eu vou me encaixar melhor? Se é ali no DP, nas leis, nos cálculos, né? Ou se é ali na parte de entrevista, de conversar com o pessoal, fazer treinamento, sou uma pessoa mais didática. Mas, assim, a parte do RH, ela é uma parte muito linda, né? Ou no DP, ou no recrutamento e seleção, a gente trabalha com pessoas. Claro que não é fácil a gente trabalhar com pessoas, né? Mas é muito gratificante um funcionário chegar até você, olha, eu preciso de ajuda, né? E você conseguir ajudar, e você conseguir, né, acolher, né? Ou talvez dar um feedback para um diretor, para um supervisor, né? Então, é muito gratificante a gente ser esse braço, ser essa ponte. É bacana você falar isso. Ela começou assim, na minha experiência, falei, menina, sua cara cheia de colágeno ainda, vem falar. Eu falei, só faltava, mas a tua fala é muito bacana, nem parece que você tem tanto colágeno ainda para gastar, viu? Morro de inveja. E aí, e lá, qual a mensagem? Eu acho que a gente tem que sempre pensar em buscar se aperfeiçoar, não se estacionar, né? Buscar se desafiar. Vim para cá com frio na barriga, né? Mas foi muito legal esse momento, essa troca. Que bom. E uma coisa me fez refletir que, por mais que você acha que você não tem nada para agregar, nada para contribuir, você sempre tem algo para contribuir. E o quanto que eu aprendi aqui com vocês, e essa troca aí é muito rica, vale muito a pena, esses momentos com os profissionais. Né, que também está ali, está vivendo as mesmas dores que você, as mesmas dificuldades. Então, essa parceria, essa amizade, esse vínculo entre profissionais, eu acho muito bacana. Então, ter curiosidade sempre, buscar novidade, se desafiar sempre. E isso faz total diferencial profissional de sucesso. Que legal, meu. Profissionais da área, profissional que não é da área, se reunir com todo mundo, né, Linda? Claro. Você fez um elogio para todo mundo da mesa, né? Não só do RH, né? Mas fazer essas conexões, né? Porque a gente trabalha com marketing, trabalha com psicólogo, TI, às vezes. TI. Então, todas as áreas é legal. E isso é muito bacana que você trouxe, porque o RH que tem um diferencial, ele tem que atuar com os demais profissionais, né? Porque isso abre a mente do profissional, né? Você não fica só focado na tua área ali, não, eu sou RH e aquilo, mas buscar inovação. Legal. O RH é como se fosse o dorso de uma aranha, né? Que cada perna é um departamento, né? Tem a cabeça da aranha, que é a diretoria, e o dorso da aranha liga todos os departamentos e vai soltando uma teia, que é a construção. Puta, que analogia massa. Idiota. Vamos pra Ana, fala você, mãe, deixa né? a tua mensagem. O RH, eu digo que ele é a mãe, né? Porque ele tá lá em cima, então os outros setores, às vezes, eles não têm noção, mas vamos lá pedir ajuda pro RH. Então, o RH é o RH que vai chegar lá no gestor, é o RH que vai chegar no chefe da empresa e vai falar, tal setor precisa disso, tal setor precisa daquilo. Exatamente. Então, eu digo assim, que o RH lógico que quando mais nova, não que eu seja velha, né? Mas quando eu era mais nova, eu pensava assim, eu quero ganhar muito dinheiro. Cara, não. O RH não é isso. O RH, hoje eu penso, para você ser um profissional de sucesso, não é o seu dinheiro, é o que você faz na vida da outra pessoa. A diferença que você está fazendo na vida da outra pessoa. Quando eu entrei lá na empresa, eles não tinham RH. Eles não tinham nem a sala do RH. Então, eu entrei e montei a sala, desde os móveis, desde a fechadura da porta. Eu coloquei até os móveis, até todo o processo da empresa. Legal. Estruturei todo aquele RH. Experiência. Exatamente. Então, eles se sentem acolhidos comigo lá dentro. Eu vejo isso, que até quando eu não tô lá, eles sentem falta. Falam, olha, hoje você fez falta aqui. Hoje eu precisei até... Já tive vários funcionários que chegou lá na sala chorando. Olha, eu preciso
preciso sentar aqui e desabafar. Só preciso que você me escuta. Você não precisa nem falar nada. Só preciso dar ouvido para aquela pessoa. Então, eu acredito que um profissional de sucesso não é aquele que vai atrás só do dinheiro. Lógico que ele faz diferença, porque a gente precisa dele para sobreviver. Sim. Mas é o que você deixa na vida da outra pessoa. Impacta vidas, é o que você você impacta, o que você está ajudando, você está ouvindo. É a diferença que você faz na vida do próximo. Por isso que se diz, antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano. Ser humano, boa. Exatamente. Caramba, galerinha nova, esbanjando conhecimento, tô adorando de ver. E lá? E eu, aproveitando o gancho da Ana, então, quando eu entrei no RH, foi muito, muito louco, assim, porque o que eu pensava? Eu estando no RH, talvez mais próxima de uma diretoria, eu consiga fazer a diferença na vida das outras pessoas que estão lá no operacionais, sabe? E quando eu iniciei como auxiliar de departamento pessoal, eu infelizmente não conseguia fazer isso, porque como era um escritório de contabilidade, então era muito operacional mesmo, de fato. Mas 4 anos depois que eu tive a oportunidade de assumir o RH de uma outra empresa, mesmo sendo terceirizada, eu percebi que isso acontece de verdade. Olha lá. Eu estava ali, eu consegui, sabe, mudar a vida de várias pessoas, podendo ter esse intermédio do que acontecia com os colaboradores, com a diretoria. Então, assim, hoje eu recebo feedbacks, mensagens de colegas que eu já trabalhei no passado, que a gente faz falta, estamos sentindo sua falta aqui. E, assim, não é nem pelo dinheiro. Sim. É por esses feedbacks, por essa Claro. sensibilização, sabe? Ah, que bom te ver, que bom que você está bem, de encontrar na rua e falar, nossa, que bacana que você está bem, sabe? Esses feedbacks positivos, assim. Legal. Isso, para mim, é muito mais valioso que valioso. qualquer dinheiro do mundo, assim, sabe? Massa. E aí? Bom, o recado que eu dou, assim, eu sempre falo para quem vem conversar comigo, às vezes funcionário, né? Não faça RH por ser de 2 anos a graduação. Sim. E por ser a mensalidade uma das mais baratas. Lógico que vai precisar da prática, né? Mas, assim, se submeta a um estágio na prática. Eu deixei de ser registrada há 14 anos atrás numa empresa para vender cartão numa loja, né? CLT, para fazer um estágio. Então, para ganhar metade do que eu ia ganhar, mas era um estágio no RH. Então, assim, aquele estágio de 1 ano fez total diferença. Boa. Então, às vezes, a pessoa quer iniciar, mas, assim, tem que abrir mão de algumas coisas para aprender. Porque, senão, às vezes, termina a graduação sem uma experiência e o estágio, ele abre portas, Sim. abre muitas portas. Então, assim, vai do profissional, mas o estágio, eu acho muito bacana. Eu iniciei com estágio, acredito que muitas pessoas iniciaram com estágio. Então, assim, se for para dar recado, a gente tem muitos recados, assim, para dar para os profissionais. Não faça por dinheiro, né? Tente se apaixonar. Se atualize, apaixone. né? Encontre uma área, né, que você tem mais afinidade, né? Eu agora, depois de 11 anos na área de DP, meu gestor hoje me incentivou e eu descobri a área de RH. Ó, que legal. Então, assim, ele viu um potencial onde eu não tinha visto. Para mim, era cálculo, rescisão. Tá, mas eu também sei fazer, eu posso aprender. Hoje eu estou fazendo um MBA para aprender lá na faculdade e trazer para essa questão do PDI que tu comentou que a Eucard está fazendo. Então, assim, é um plano de desenvolvimento individual. Tudo eu estou aprendendo na pós para poder levar, né? Então, assim, é uma atualização. Assim, é tudo desafiador. Todo dia a gente está aprendendo. Não achem que por 15 anos de experiência que a gente sabe tudo. Não, porque daqui a pouco vem lei diferente. A mente do colaborador é totalmente diferente. É para os fortes mesmo. Boa. E aí, Carol? Manda aí. Eu, quando entrei na parte de RH também, eu iniciei com estágio, mas eu entrei, até trabalhei com a Ana, trabalhava na Secretaria de Esportes. Então, ali, quando eu entrei, me jogaram de paraquedas, pega o estagiário, coloca lá onde ele está, e eu não sabia exatamente nada sobre o RH. Porque a pessoa responsável tinha saído. Então, quando eu iniciei, então, eu gostei muito dessa parte de RH, eu estudava administração, e eu parei com a administração para entrar na área mesmo de RH.
Quando eu entrei na Eucard para RH, então, assim, foi uma parte onde eu me apaixonei pela empresa e pela minha profissão. Então, assim, eu faço com as pessoas dentro do meu trabalho, fora, pessoal, o que eu gostaria que fizessem comigo. Então, ali eu fui acolhida. Então, tudo que aconteceu comigo, eu passo para frente. Então, eu acredito que seja isso, que você tem que se apaixonar pela sua profissão, pela empresa onde você trabalha. Muitas pessoas com quem eu fiz a entrevista, as pessoas falavam para mim, eu entrei com o que você vendeu para mim da empresa. Então, assim, isso para mim é muito satisfatório eu ouvir, não é o dinheiro, né? Eu sou muito, assim, feliz no que eu faço, eu gosto do que eu faço, e toda vez que eu vou dar um feedback até para minha gestora, eu falo, eu sou apaixonado pelo que eu faço, não só pela empresa, mas por tudo que nela, né, que vem com a nossa profissão, contém, né? Acho que é isso. Legal. Legal, cara. E eu vou dar minha dica também, ó. Obedeça. É o melhor que você faz. Se mandarem trocar de roupa, troque, fazer a barba, faça, entendeu? Procure saber se a vaga é para fumante, pode roer unha. Nada de rango. Né? Nada de rango, pelo amor de Deus, tira rango do seu vocabulário, não use rango, porque vai te prejudicar. Eu sou o exemplo vivo disso. Mas, gente, obrigado. Acho que foi sensacional, acho que a gente poderia ficar aqui mais tempo. Eu convido vocês, de repente, a gente voltar aqui no segundo semestre para vir falar de mais coisas, vir falar de CBO, vim falar de Vale Alimentação, a nova lei da Vale Alimentação, vim falar de um monte de coisa, mas com o mesmo nível de clima, a mesma risada, o mesmo descompromisso. O que tem na tua cola aí? É uma colinha de umas coisas que eu preciso. Daí deixa eu ler aí, deixa eu falar aqui. Tá vendo? É exatamente isso. A ideia é não precisar de cola, porque vindo aqui uma vez você já sabe, putz, tá tranquilo, vai quebrar o gelo, a gente vai bater um papo, cada um trazendo a sua experiência para enriquecer o portfólio de quem está em casa assistindo a gente agora. Seja um empresário, dono de uma empresa que está pensando em estruturar o RH na empresa dele. Seja um profissional que está pensando, se escolhe ir para o RH ou não. Seja alguém que está inserido no mercado de trabalho e quer dar um upgrade e precisa de uma fagulha para iniciar o upgrade dele. É para isso que serve o Cuca Fresca, para trazer esse momento de descontração para você. Então, eu espero que você tenha gostado. A gente vai ficando por aqui. Aquele recado de sempre, né? Procura uma flecha para indicar, para recomendar, para compartilhar, deixa seu comentário, coraçãozinho, o que você puder para contribuir com o nosso trabalho, tá certo? Valeu, gente, obrigado e até a próxima, hein? Nós que agradecemos, Ale. Falou, tchau!